Olá, meus queridos alunos do curso LGPD para Departamento Pessoal. Hoje nós vamos continuar com os conceitos, né, onde nós paramos na aula passada, que são conceitos iniciais para a gente começar a compreender a Lei Geral de Proteção de Dados. Como eu estava dizendo, a gente precisa entender toda a estrutura desta lei, como o objetivo, que é assegurar o titular, né, que é a pessoa física, que é a transferência de dados, a guarda de dados dessa pessoa física. Então nada mais justo do que a gente saber aí os conceitos. Depois vamos estudar as figuras para assim a gente começar a compreender as penalidades, né? Só a título de exemplo, tem uma empresa de gamer que se chama Razer, que deixou vazar dados de mais de 100 mil pessoas. E esses dados, desde o nome, CPF, endereço, inclusive o tipo de compra, perfil desse consumidor. Então, um especialista em proteção de dados, da área de tecnologia e informação, avisou a empresa, e no que ele avisou a empresa não acreditou muito inicialmente, né? Mas depois ela concordou e ficou por isso mesmo, mas poderia ter sido muito pior com a lei já em vigor. Então, essa empresa que é de gamers e celulares, uma empresa conceituada, teria o seu nome publicado, além das multas, pela agência nacional, pelos órgãos que vão regulamentar, né, pelo Poder Judiciário, além das multas, essa empresa poderia ter a publicização, tornar público a imagem, o seu nome, ferindo dados de 100 mil pessoas. Isso é só mais um exemplo que eu estou trazendo na aula de hoje. A aula de hoje vai ser curta, né? Estou com um programa, um compromisso agora à tarde e outro na parte da manhã, então hoje a aula vai ser bem curta, tá? Então, para terminar os conceitos, nós vamos falar agora de banco de dados. O que é o banco de dados, turma? Onde a empresa é um conjunto estruturado de dados das pessoas, pode estar num local físico ou em outro local. Você pode ter o seu banco de dados em São Paulo, como pode ter no Rio, Brasília e Minas, né? Professor, é só eletrônico? Todo mundo acha que LGPD é só eletrônico. Não. Aliás, deixa eu chamar a atenção, o pessoal está com uma dificuldade enorme de tentar entender como da aplicabilidade dessa lei. Estou tentando em cada aula dar um case para vocês verem a importância, né? E a hora que começar a ter processos, os advogados já estão com as petições preparadas para requerer o direito da pessoa física titular perante as empresas, né? Então veja lá, esses dados que a lei conceitua podem ficar eletronicamente ou meio físico. Então, recentemente eu fui numa consulta médica onde a empresa deixava os dados em papeletas, em fichas do cliente. O que será que ele anota ali, né? Onde vão parar essas fichas? Essa é uma das preocupações. Continuando os conceitos, o titular é eu, Rodrigo Napier, pessoa física a quem refere esses dados que vão ser tratados. Aí nessa lei começa a pontuar quais são as figuras importantes. Como toda história tem os seus personagens, seus protagonistas, na Lei Geral Proteção de Dados não seria diferente. Quem seriam esses protagonistas na Lei Geral? São três figuras, são chamados de agentes, duas são chamados de agentes, que são os controladores e os operadores. Turma, é o empregado da sua empresa. O controlador é a empresa responsável, né? Que vai ter uma pessoa que vai lidar, que vai cumprir. Nós vamos ter uma aula só falando das funções do controlador e do operador. Mas quem que é? Uma pessoa física, pode até ser uma empresa, direito público ou privado, é uma empresa que controla esses dados, que determina as ordens para o operador do que são feitos com esses dados, né? Tem numa empresa encarregado e subordinado, então é mais ou menos assim, né? E quem vai decidir dentro da empresa. Só que vai ter uma terceira figura, que é o DPO, que eu vou ter uma aula específica sobre isso,
sobre isso, que ele é conhecido como encarregado de proteção de dados no Brasil, né? Que ele é indicado pelo controlador e operador. Ele vai aparecer no site da empresa para estar respondendo diretamente com os titulares, que são as pessoas físicas que detêm o direito, e vai estar conversando para manter uma política de governança, para atender os relatórios que vão ser necessários, relatórios de conformidades, que é isso que vão auxiliá-los a ter um programa de conformidade, né? Então vai ser um trabalho em conjunto, não tem quem é chefe e quem é encarregado, vai ser um trabalho em conjunto. Se a empresa não tem esta cultura, nem implanta LGPD, nem me convida para implantar, porque se não tiver uma política onde todos se abracem, não vai funcionar, né? Tá? Então vamos lá. Um exemplo, adianta lá no hospital a pessoa que cadastra a sua ficha lá levar esse pendrive com essas informações para casa dela? Eu não sei para onde vai parar isso. Então por isso que essa governança, esse compliance, a implantação depende de todos. Então já sabemos que o controlador é que vai decidir questões referentes à aplicabilidade da lei. O operador também pode ser uma pessoa física ou jurídica, né? Ele vai realizar o tratamento, ele vai mexer, vai pôr a mão na massa, ele vai estar lidando mais direto com esses dados. Então, ele vai alterar um dado, vai incluir, mas desde que tenha aí todo o respeito à legislação, né? E ele vai tratar em nome da empresa ou dessa pessoa física que é o controlador. Já o encarregado, que é indicado pelos dois, ele vai atuar no canal de comunicação, ele vai fazer aquela interface, ele que vai dar a cara para bater. Né? Quando o titular reclamar, é ele que vai dar a cara para bater, tá? E ele que vai estar fazendo o papel de conversar com a Agência Nacional de Proteção de Dados, que já foi criado por um decreto pelo nosso presidente, né? Tá? Então os agentes somente, quando a lei falar em agente, guardem controlador e operador. Carregado, guardem DPO. Só para encerrar essa aula, para não ficar longa, ela vai ser disponibilizada aí no YouTube, né? E eu vou estar comunicando aos alunos só para deixar claro o que a lei vai tratar. Toda operação, desde uma coleta, uma produção, uma recepção de informações, uma classificação desse dado, uma utilização, um acesso, uma reprodução. Olha quanto tipo de ações, características de um tratamento de dado, né? Distribuição, processamento, arquivamento, todas essas fases, a sua empresa precisa estar em conformidade. O armazenamento, eliminação. Eu quero que elimine meus dados aí do seu prontuário. Espera aí, temos prazos. Eu sou um banco, eu tenho um prazo. Sou empregador, eu tenho um prazo para reclamação trabalhista. Sou um hospital, eu tenho um prazo de guarda das informações até para a tua segurança, a tua saúde, né? Olha lá, para concluir. Avaliação, controle, informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. São esses dados que são tratados dentro da lei, né? Anonimização, a gente já falou na aula passada dos processos também. A lei vai tratar de consentimento, que é uma manifestação livre minha, informada e inequívoca, pela qual o titular concorda com esse tratamento, para uma finalidade determinada. Então a gente vai ter que ver quais casos é preciso consentimento, quais não são. Nem tudo é necessário esse consentimento, né? Tá? Então depois a gente vai estudar detalhado, né? Quando eu for estudar as bases, os princípios da lei, aí eu vou detalhar para você o que vem a ser consentimento. Mas é como se fosse uma autorização, né? Ela não é equívoca, pelo contrário, é inequívoca. Eu sei o que eu estou consentindo. Vamos para o próximo dado para a gente encerrar. Bloqueio, posso suspender essas informações no seu site, na sua venda, onde quer que seja aí, né? Eliminação, eu vou ter a exclusão dos dados, independente do procedimento empregado, eu posso pedir. E por último, a transferência internacional de dados, que a gente vai estudar detalhado também
quando que se configura uma transferência, né? Já temos países aí que inclusive compartilham informações, que é um outro conceito inicial, né? Tá? Então, lá no inciso 16º, ele trata do compartilhamento, que é a transferência desses dados, né? Resumidamente, né? Entre esses entes, entre operadores de empresas. Só que o detalhe aí com uma autorização específica. Esses dias uma empresa me questionou, eu sou uma empresa de segurança, eu saí da empresa e eu estou com os cadastros, tenho outros clientes. E aí, tenho que excluir os dados? Não, ele tem que manter porque tem lá um prazo para processos, né? Só que assim, se o cliente pedir, aí é uma outra questão. Aí eu já vejo que tem aí que atendê-lo. Eu não quero que meu dado fique mais aí no condomínio. Eu já saí desse condomínio, entendeu? Então dê uma cartinha, dê uma autorização, se documente. Então, como ele fala autorização específica, né? Então, você quer compartilhar meu dado com uma terceira empresa, meu amigo, mas peraí, eu cedi para você. Então aí tem que ter uma autorização para terceiros. Isso a gente vai aprofundar depois. E o relatório de impacto é um documento que o controlador, lembra que eu falei que o controlador que decide? Ele que vai ter que fazer esse relatório aí de impacto, né? Que vai conter a descrição dos processos de tratamento de dados, né, devido à segurança dos riscos e quais as medidas, mecanismos para mitigar esses riscos aí, tá? Então vai ter essa figurinha aí desse colaborador aí, né, desse controlador, né? Como eu havia dito, sempre ao final de cada aula eu estarei fazendo aqui, né, uma publicidade aí do que eu quero estar trazendo aí para vocês, né? Quanto à implantação aí da LGPD. Então a gente tem aqui, ó, a seguinte questão. Quer ver só? Deixa eu só deixar aqui assim mesmo, que ele tá... a gente vai implantar, pronto, aqui, ó. Então, veja bem, a gente, para implantar uma LGPD, turma, a gente tem esses 3 processos aqui. Primeiro é um treinamento com todos os colaboradores da empresa, né? Eu vou conversar com o RH, com o fiscal, financeiro, contábil. Depois que eu conversar com todo mundo, que eu conscientizar, que é a primeira fase, aí nós vamos para a fase 2, que é o mapeamento de processos. Como são coletados, qual a quantidade de dados que vocês coletam, para depois sim dar um diagnóstico, que é explicar o que você está ou não em conformidade com a lei, tá? E acompanhar esse programa de governança. Isso pode demorar 1 mês, 2, 3 meses. Para isso eu criei uma ferramenta Monitor Napier 4.0, onde eu vou estar trazendo tudo que a empresa tem que fazer. O Napier vai resolver? Não, o Napier não vai resolver. Ele vai diminuir a sua multa, que pode ser de 2% a 50 milhões. 2% do faturamento anterior. Ele vai tentar diminuir a sua multa, caso você vaze os dados. Então vamos evitar que vaze os dados, né? Forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima aula.